Eu acho que nós estamos deixando o clube muito melhor do que a gente recebeu, apesar de um ano difícil que nós passamos aí, né, nesse 2020. Perdemos muitas receitas, né, de bilheteria, com certeza deixamos de fazer muitos negócios, vendas de jogadores e etc. E isso, claro, impactou, né, muito na nossa situação financeira, que já era um tanto quanto complicada. Mas nós tivemos muita criatividade, por outro lado, né, e soubemos buscar receitas novas, como, por exemplo, o manto da massa, o nosso sócio-torcedor, que até o final do ano a gente acredita, já está em 58, a gente vai chegar até uns 60 mil. E eu acredito que muita coisa que está acontecendo hoje no Atlético é reflexo do trabalho que nós fizemos nesses 3 anos, no primeiro momento de enxugamento. Eu recebi muitas críticas naquela oportunidade, mas é preciso entender que precisava ter muita coragem para poder enfrentar aquilo, a despeito do torcedor querer sempre um time competitivo. No início do meu mandato isso não era possível. Então nós tentamos e fizemos a organização da casa, implementamos sistemas rígidos de controle, e aí fomos buscar um emparceramento importante com o Rubens Menin, que trouxe o Rafael, o Ricardo, o Renato, né? E fizemos grandes contratações, seja com diretor de futebol, treinador, jogadores. E é claro que quando você tem um time forte que traz resultado, você consequentemente também consegue trazer a torcida e as suas arrecadações aumentam substancialmente. Então isso salvou o nosso ano e eu acho que o nosso saldo é bastante positivo, né? Controle, organização, corte de custos, montagem de um time competitivo e o estádio que está indo de vento em popa. Portanto, os alicerces estão aí. Eu acredito que a gente deixa um legado muito interessante, importante e uma possibilidade, né, grande do Atlético nos próximos anos dar um grande salto e perenemente continuar sempre disputando todas as competições nacionais e internacionais, brigando literalmente pelos títulos. A gente sabe que existe até um desejo seu de continuar, mas existe um acordo aí com um grupo, uma conversa que vocês estão em sintonia. O que você achou aí de não ter continuado e o nome do Sérgio Coelho que foi escolhido e deve ser aclamado aí presidente do clube? Olha, é uma honra muito grande, né, para qualquer atleticano presidir o clube. Eu procurei fazer isso da maneira mais honrada, séria e nobre para trazer de volta para o nosso torcedor, pelo menos a perspectiva de dias melhores. Nós chegamos no Atlético, o Atlético tinha uma situação realmente muito complicada, eu diria até mais complicada do que o nosso rival. Passei por muitas dificuldades porque naquela época havia sim uma comparação e eu sabia que o que nós estávamos fazendo era o correto, a despeito das inúmeras críticas que eu recebia, né? Nós seguimos firmes nesse propósito, nos objetivos que foram traçados. E aí eu acho que os resultados estão aí. Mas isso, obviamente, me trouxe uma série de desconfortos, porque ser presidente do Atlético, eu já disse isso aí numa outra matéria, é a arte de saber dizer não. E muitas vezes você falar não para pessoas que estão no seu redor pode ser interpretado de uma maneira conflituosa. E é claro que eu sempre coloquei o Atlético em primeiro lugar, independentemente das minhas relações. E para fazer acontecer, e eu acho que nós fizemos, foram necessárias algumas situações difíceis que eu sei e vou levar comigo, não precisa sair aí falando para todo mundo. A gente fez em prol do engrandecimento do clube e para poder fazer isso que eu acho que nós estamos fazendo agora, dizer missão cumprida e muito bem cumprida. E o Sérgio Coelho, o que você acha dele? Bom, o Sérgio foi meu companheiro, né, na diretoria
de 2005, 2003, 2004, não me lembro bem. Eu era diretor de patrimônio, era vice-presidente de patrimônio, meu papel era mais ligado aos clubes de lazer. E a gente, de lá para cá, foram 15 anos. Mas acho que é uma pessoa honrada, uma pessoa que tem todos os predicados aí para poder dar continuidade a esse trabalho aí que nós fizemos nesses 3 anos. E desejar muita sorte para ele aí e que ele tenha muito sucesso, porque eu acredito na continuidade. O Atlético é um clube que tem milhões e milhões de torcedores e somente um deles pode presidir o clube. Então os demais, eu acho que a eles cabem não apenas torcer, claro, fazer críticas construtivas, mas principalmente ajudar, né? E é esse o papel que eu passo a desempenhar se eu for chamado em algum momento. Claro, estarei sempre pronto a colaborar como conselheiro e principalmente como torcedor atleticano. Presidente, eu queria te perguntar sobre o orçamento novamente. Tem 400 milhões de receita, 120 de venda de jogadores, são números, se eu não me engano, são recordes. Queria que o senhor comentasse, pelo orçamento 2021 do Atlético vai ser bem positivo, né? Olha, na verdade, o que acontece? Parte dos recursos que seriam recebidos em 2020 vão ser, na verdade, obtidos em 2021. Né? Então, por exemplo, as vendas que nós deixamos de fazer esse ano, eu acho que isso acumula com o que poderia ser feito ou que poderá ser feito no ano que vem. Então você tem uma estimativa maior do que aquela que normalmente é feita, de mais ou menos 100 milhões, que é o que o clube vinha cumprindo até que aconteceu a pandemia. A última venda que o Atlético fez, e basicamente foi isso, foi essa a receita do ano com venda de jogador, foi a do Cleiton, e ainda assim lá no final do mês de janeiro. Aí veio a pandemia e infelizmente tudo mudou para todo mundo, né? E praticamente ninguém fez negociação esse ano de jogadores. Mas aquilo que não se negociou esse ano, eu acredito que no ano que vem vai acumular, né, com o que seria negociado ou o que será negociado em 2021. Além disso, você tem outras receitas, como por exemplo de televisão, que ultrapassa a cifra de 50 milhões de reais, que também não vão ser recebidas esse ano, mas irão ser recebidas em fevereiro, março de 2021. Então, na verdade, houve um crescimento, sim, da expectativa de receita para 2021, por isso está previsto o orçamento, mas a gente tem que levar em consideração o fato de que várias receitas importantes de 2020 foram transferidas para 2021 e aí, se somando à receita normal do clube, o orçamento passa a ser aquele de 400 e poucos milhões de reais. Agora, indubitavelmente, há um crescimento mesmo diante da situação que nós estamos vivendo e isso é muito alvissareiro, é muito gratificante, sinal de que nós trabalhamos muito bem e, como eu disse, estamos entregando um clube muito melhor do que a gente recebeu.